Glória a Deus, boa noite, igreja amada do Senhor. Que alegria estarmos aqui reunidos para mais um culto da Jucade, o primeiro culto dos jovens do ano de 2026, com esta temática: decisões que constroem destinos, decisões que constroem destinos. E quando eles me passaram esse tema, eu estava analisando, estava me aprofundando no tema, e certamente o destino a que eles se referem não é aquele destino citado em Isaías 65:11, que fala do Deus destino, mas é um destino projetado por Deus, um futuro que foi estabelecido por Deus para a minha, para a sua, para a nossa vida. Então nós vamos estar justamente neste mês de janeiro falando dessas decisões que nos direcionam, que nos levam, que nos fazem com que alcancemos aquilo que o Senhor preparou para nós, que o Senhor preparou para a sua vida, para a minha vida, para nossas vidas. Eu já peço que a igreja amada do Deus vivo abra a palavra do nosso bom Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, meu pastor. Só poderia nos dar a honra de ler e orar, por gentileza? Somente a parte A, meu pastor. Jeremias 29, versículo 11, somente a parte A. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Senhor Deus, obrigado e muito obrigado, Senhor, pela tua notória presença em nosso meio, a nos dirigires, tu que és para nós o arrimo, o referencial, o líder, o supremo sacerdote, o supremo pastor. Obrigado por esse momento em que nos delegaste já os 5 minutos de oração, da qual já desencadeou uma linda, uma tremenda ministração, maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos para que recebamos, para que possamos recepcionar a palavra já colocada no coração do teu servo, o nosso presbítero Luciano Gonçalves, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo, e desde a ti agradecemos por tudo quanto vamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu pastor, muito obrigado. Louvado e engrandecido seja o santo nome do nosso Deus. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Nós vamos falar alguns pontos esta noite, e o primeiro ponto que nós vamos estar falando, que nós vamos estar abordando, é que Deus tem um futuro preparado para cada um de nós, mas Ele não viola o nosso livre-arbítrio. Eu vou repetir: Deus tem um futuro preparado, estabelecido para cada um de nós, mas Ele não viola, Ele não impede a nossa decisão, Ele não impede a nossa escolha, Ele não impede o nosso livre-arbítrio. O que Deus tem preparado para nós, amados, é algo glorioso, é algo maravilhoso, é algo poderoso, é algo que Ele projetou para a nossa caminhada, para a nossa vida, ainda aqui nesta terra, coisas extraordinárias, coisas sublimes, coisas tremendas para cada um de nós. Mas nossas escolhas dizem se nós vamos receber, se nós vamos tomar posse, se nós vamos fazer parte daquilo que o Senhor projetou para nós ou não. Perdão, é a nossa escolha que vai definir tudo isso, porque Deus tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para cada um de nós, Ele tem algo preparado que é algo inexplicável para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Salmos 139:16, coloque rapidinho, vamos acompanhar aqui no Data Show. Salmos 139:16 diz o seguinte, Salmos 139:16, só um instante, aí, Salmos 139:16, se não, vou abrir aqui, eu ia colocar lá para a gente remir o tempo, mas eu vou, aí, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos, escute só, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia. Ainda não havia nada, você sequer havia nascido, você sequer havia sido concebido
o Senhor já tinha projetado todos os teus, todos os meus, todos os nossos dias. E Ele projetou algo lindo, algo maravilhoso, algo surpreendente, algo extraordinário para cada um de nós, porque Deus não nos dá, como foi pregado ontem, coisa ruim, coisa má, coisa estragada. Só abrir um parêntese rapidinho, vamos já continuar. Você que não pôde estar aqui ontem, você que ainda não assistiu o Culto dos Homens na internet, assista. Não falte, não deixe de assistir. Nós tivemos ontem uma palavra, amados, extraordinária para a gente começar o nosso ano de 2023 com um entendimento claro do que Deus tem para cada um de nós. Então, caso você não tenha assistido ontem pela internet, não pode estar presente aqui, tire um tempo na sua agenda, faça esse esforço, porque você não vai perder tempo, você vai investir na sua vida. Foi uma palavra gloriosa ministrada ontem com o nosso pastor, então não deixe de assistir, porque certamente você será tremendamente abençoado pela palavra de ontem. Voltando para o nosso enfoque, então o que Deus tem preparado para ti e para mim é algo extraordinário, é algo surpreendente, é algo que vem para nos levar por veredas verdejantes, por caminhos maravilhosos. E Ele, além de preparar tudo isso, preparar o nosso caminho, preparar o nosso futuro, escrever tudo que Ele tem preparado para cada um de nós, Ele ainda nos orienta, Ele ainda nos aconselha, Ele ainda nos diz o que nós devemos escolher, de que forma nós devemos tomar a nossa decisão, de que forma a nossa decisão pode construir esse futuro. Deuteronômio 30:19, eu vou ler com vocês, abra a palavra do Deus vivo, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, nós vamos ler o versículo 19. Encontraram, igreja? Glórias ao nosso bom Deus. Então eu compartilho com a igreja esse texto. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhas, amados, decisões. Tem a vida, tem a morte, tem a bênção, tem a maldição. Isso é posto para nós diariamente. Todo dia nós temos que escolher entre uma coisa ou outra. Todo dia nós tomamos decisões, desde as mais simples, desde as mais corriqueiras, desde as mais cotidianas, desde as mais rotineiras, até decisões mais importantes, que vão impactar não só você, mas a sua casa, a sua vida, a sua família, aqueles que estão ao teu redor. Todo dia nós tomamos uma decisão. Você toma a decisão se vai levantar-se mais cedo ou não. Você toma a decisão se vai querer tomar café ou não. Você toma a decisão se vai querer fazer uma caminhada ou não. Você decide. Segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, se você vai querer vir ao culto ou não. Então são decisões, são escolhas que nós fazemos. E o texto é claro em dizer o seguinte, vou repetir o final do versículo, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, tu e a tua posteridade, tu e a tua casa. Então ele nos orienta, ele diz que uma vez que nós escolhemos a vida, uma vez que nós escolhemos a bênção, este é o melhor caminho, esta é a melhor decisão, esta é a melhor escolha para nossas vidas. Deus nos mostra o caminho, mas Ele não força a caminhada. Vou repetir, Deus nos mostra o caminho, mas Ele não força a caminhada. Olha, eu tenho aqui a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, escolhe a bênção para que tu vivas, tu e tua casa. E a pessoa fala, não, mas eu quero escolher a morte, eu quero escolher a maldição. Ele, não, eu disse que tu tem que... Não, ele não impede a caminhada, mas Ele não força. Ele nos dá essa liberdade de escolhermos. Ele não é um Deus déspota, totalitário, autoritário. Ele deixa a cada um de nós o poder da decisão, para que nós possamos construir aquilo que nós queremos ter lá na frente. Que neste ano, amados, que nós estamos iniciando, de 2026, nós venhamos ter consciência disso e compreender que não adianta a pessoa declarar, vai ser um ano melhor, se as decisões forem as mesmas, se as atitudes forem as mesmas, se as escolhas forem as mesmas. Nós estamos cansados de ouvir pela boca do nosso pastor, pela boca da nossa pastora, pelos irmãos que aqui pregam, que o ano em si, ele não traz nada. São nossas decisões, são nossas escolhas
que vão fazer com que nós tenhamos resultados diferentes, resultados satisfatórios. Então não adianta a pessoa fazer a mesma decisão, a mesma escolha, fazer a mesma coisa, querendo esperar resultado diferente, que não vai acontecer. Inclusive, este é um dos conceitos de loucura. Qual? É você fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. É como se eu dissesse assim, queridos, vamos verificar aqui. 2 mais 2 é igual, eu vou vir para cá que fica na cabeça de vocês, é mais fácil, da esquerda de vocês para a direita. 2 mais 2 é igual a 4. E a pessoa fala, não, mas eu quero que dê diferente. Vamos fazer de novo. 2 mais 2 é igual a 4. Não, mas agora vai dar diferente. Vamos tentar mais uma vez. 2 mais 2 igual a 4. Por quê? Porque as coisas não estão mudando. É 2 mais 2, o resultado vai ser sempre 4. Fazer isso e fazer isso, o resultado vai ser isso, queridos. Para que o resultado dê diferente, a decisão tem que ser diferente. Aquilo que está fazendo tem que ser feito de uma forma diferente. Vamos pegar 2 mais 3 igual a 5. Opa, coisas diferentes, decisões diferentes, tomadas diferentes, trazem resultados diferentes. Então, se nós quisermos viver algo diferente, algo fora daquilo que nós vivemos ao longo de 2025, nossas tomadas de decisões terão que ser diferentes, as nossas escolhas terão que ser diferentes, nós temos que fazer algo diferente. Não adianta fazermos sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente, que isso não vai acontecer. Então, o primeiro ponto que nós falamos é que Deus tem um futuro maravilhoso preparado para cada um de nós, mas Ele não viola o nosso livre-arbítrio. O segundo ponto que eu quero tratar com a igreja é: grandes destinos nascem em pequenas decisões. Então, eu vou repetir: grandes destinos nascem em pequenas decisões. Lucas 16:10. Já, Karina? Você pode projetar. Boa. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. A primeira parte diz que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, é essa fidelidade diária, constante, com aquilo que você tem, que você vai conseguir construir um futuro glorioso. São pequenas decisões que constroem grandes destinos. O nosso destino, ele é construído diariamente, é todo dia, é passo a passo, é step by step, é um passo após o outro, é todo dia, é da nossa rotina. Então, nessas decisões diárias que nós construímos o nosso futuro, é no seu dia a dia, é na sua faculdade, é na sua casa, é no seu trabalho, é na igreja, é no seu ministério, é na sua escola, é na sua amizade, onde quer que você esteja, essas decisões pontuais que você tem no seu dia a dia, na sua rotina, no seu ambiente, elas vão apontar, elas vão construir, elas vão direcionar para algo glorioso que Deus tem preparado para você, para mim, para cada um de nós. Não precisa abrir. Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse desenvolvimento é algo contínuo, é algo constante, é algo que é progressivo, ou seja, todo dia nós estamos desenvolvendo, todo dia nós estamos sendo aperfeiçoados, todo dia nós estamos buscando essa lapidação de Deus, esse aperfeiçoamento de Deus, esse desenvolvimento da nossa salvação, para que nós cheguemos à perfeita varonilidade de Cristo, para que nós cheguemos à estatura do caráter, da plenitude de Cristo. Então é dia após dia, na nossa rotina diária, é passo a passo, amados. Daniel, eu vou colocar no Data Show, capítulo 1, versículo 8, prepare aí, Karina. Daniel é levado cativo para a Babilônia. Vai ele, vão outros jovens de Jerusalém, são levados cativos para a Babilônia. Daniel vai indo, chegando lá, eles estão alocados, estão alojados e vão então participar da ceia, de um banquete que o rei Nabucodonosor estava oferecendo em função da conquista deles, de terem conquistado Jerusalém, terem levado cativo essas pessoas para a Babilônia. E eles lá estando, Daniel já na mesa, quando já estava lá na ceia, junto com seus amigos Sadraque, Medaque e Abednego, eles viram o que estava posto lá
E ele então teve uma decisão ali, olha o que diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, o resto da história nós conhecemos. Então ele decidiu, ele optou, ele falou: não, eu não quero contaminar-me, eu não quero me deixar levar, eu não quero fazer parte disto, eu não quero. Ele resolveu firmemente, foi uma decisão cotidiana dele, foi uma decisão que ele fez ali na mesa e que moldou o destino dele no palácio. Essa decisão, ela moldou o percurso que tinha para ele ali. Ele tomou uma decisão, vamos falar daqui a pouco, alinhada com o que Deus tinha preparado para ele, alinhada com o que Deus tinha preparado para a vida dele. Um outro exemplo, análogo a este, parecido com este, de decisões que são tomadas no dia a dia, no cotidiano, na rotina diária, foi a de José. Nós conhecemos a história de José. José é vendido pelos seus irmãos, é levado escravo à casa de Potifar, caiu na graça de Potifar porque Deus era com ele, e lá na casa de Potifar, no dia a dia dele, nos afazeres dele, na rotina dele, no que ele fazia no passo a passo, no dia a dia, no comum dele lá, a mulher de Potifar o perturbava, o seduzia, o perturbava, o seduzia, e ele então falou: não, eu não vou. Gênesis 39:9, pode projetar. Ele não é maior do que eu nesta casa, se referindo ao senhor dele, a Potifar. José está falando com a mulher de Potifar. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Amados, essa decisão foi no secreto, ele estava sozinho, não tinha um monte de gente vendo. Uma decisão no secreto construiu um futuro no palácio. Hoje, Luciano, mas ele foi preso, mas a decisão dele estava alinhada com o que Deus tinha para a vida dele. Estava alinhado com o pensamento que Deus tinha para a vida dele, para que fosse cumprido, para que fosse executado. Às vezes a gente fala: não, a minha decisão ela tem que ser pública, todo mundo tem que ver, todo mundo tem que perceber aquilo que eu decidi. É no nosso secreto, é no nosso dia a dia, é na nossa caminhada diária e constante que nós tomamos decisões que vão nos moldando, que vão nos lapidando, que vão forjando em nós o caráter de Cristo. É no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que nós somos lapidados, que nós somos aperfeiçoados pelo Senhor. Isto Ele quer para cada um de nós. Próximo ponto é que, agora sim, quando nós tomamos decisões, primeiro, desalinhadas com Deus, essas decisões roubam o nosso futuro. Vou repetir. Quando nós tomamos decisões desalinhadas, em desacordo, em não conformidade com a palavra de Deus, essas decisões roubam, tiram, impedem aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Provérbios 14:12, eu vou pedir que o nosso ministro Eduardo Guerra possa nos ler, por gentileza. Já está no Data Show, Eduardo? Caso você queira ler do Data Show, pode, tá bom? Fique à vontade. Amém. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Muito obrigado. Há caminhos que ao homem parece direito, parece que vai dar certo, parece que está indo. Poxa, isso aqui está legal. Poxa, mas eu estou fazendo isso, não deu nada errado, eu vou continuar fazendo. Poxa, mas eu estou fazendo isso, eu sei que não é muito legal, mas ainda não deu capim na palheta, um termo que vocês conhecem, capim na palheta, quando dá problema, meu amado. A igreja conhece esse termo. Não deu problema, não deu capim na palheta, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar prosseguindo. Entenda algo. Nem toda decisão errada parece errada no seu início. Nem toda decisão errada parece errada no seu início. Algumas decisões trazem consequências imediatas. Outras têm o prejuízo duradouro ou até mesmo um prejuízo eterno, amados. A separação eterna de Deus. Algumas escolhas trazem a recompensa também de forma imediata, mas o prejuízo ele é duradouro. Então nós temos que saber se aquela nossa decisão, aquela nossa escolha está alinhada com o que Deus tem preparado, para cada um de nós. Quando eu estava verificando essa questão
de decisões que não estão alinhadas com Deus, com o propósito de Deus, com aquilo que Deus tem para nossas vidas, eu lembrei lá do retiro, quando o ministro Yuri pregava sobre Sansão, amados, sobre Sansão. E eu lembrei que Sansão era um ungido, Sansão foi um escolhido, Sansão tinha um chamado e ele foi separado com um propósito. Mas as decisões dele, a escolha dele, mudaram o destino dele. Certamente não era aquele final que Deus tinha para ele, mas as escolhas dele, as decisões dele, o que ele optou, o caminho pelo qual ele quis percorrer, levaram ele para aquele fim, para aquele final. E nós compreendemos, quando a gente vê a história de Sansão, que um chamado não nos impede de tomar decisões erradas. Às vezes a pessoa tem um chamado, tem um propósito, mas pelo livre-arbítrio, pela escolha que ela tem, ela toma decisão errada, ela faz escolha errada. Nós temos que entender o seguinte, amados, que o que nós toleramos, uma hora pode vir a nos aprisionar. O que nós toleramos, uma hora pode vir a nos aprisionar, pode vir nos prender. Interessante, vou falar com muita sabedoria, porque está na internet, senão o nosso vídeo cai. O sistema, hoje, ele gosta de impor as coisas. E quando uma pessoa não aceita o que o sistema impõe, eles falam, esta pessoa é intolerante, essa pessoa não aceita, esta pessoa não concorda, ela não quer suportar, ela não quer tolerar. E aquilo que hoje eles querem impor de qualquer forma para que nós toleremos, no futuro, não muito distante, eu creio que brevemente nós teremos arrebatado, mas no futuro não muito distante eles vão querer obrigar. Aquilo que hoje é tolerado, futuramente será obrigado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aquilo que hoje é tolerado, num futuro pode vir a ser obrigado. Então nós temos que ter muita consciência daquilo que nós toleramos para que nós não sejamos aprisionados por aquilo que nós toleramos. O quarto ponto é justamente o oposto do que eu falei. Em vez de ser decisões desalinhadas com Deus, são decisões alinhadas com Deus, alinhadas com o que Deus tem para cada um de nós, e é isto que Ele quer. São essas decisões que Ele quer que nós tomemos, Ele quer que nós tenhamos. Cadê a nossa irmã Kézia? Por gentileza, Kézia, vai estar no Data Show e você pode ler Provérbios 16, 3. Provérbios 16, 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Glória a Deus. Muito obrigado, filha. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios, os teus propósitos, aquilo que tu queres, será estabelecido, será firmado, será consolidado, será efetivado. Confia ao Senhor as tuas obras, confia ao Senhor aquilo que tu vais fazer, confia ao Senhor as tuas decisões, confia ao Senhor as tuas escolhas e o teu propósito será estabelecido, os teus desígnios serão estabelecidos. Quando nossas decisões estão alinhadas com Deus, a paz no coração, amados. Quando nossas decisões estão alinhadas com Deus, a clareza no caminho. Quando nossas decisões estão alinhadas com a palavra de Deus, a direção, mesmo em tempos difíceis. Quem caminha com Deus não caminha perdido, mas sabe para onde vai, porque Ele aponta o destino, Ele aponta o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Então Ele é o próprio caminho. Quando nossas decisões estão pautadas na palavra, nós temos um caminho a percorrer, um caminho a seguir, e não é simplesmente um caminho, é o caminho, o próprio caminho, aquele que nos leva a vida eterna. Então, que nós tenhamos este entendimento de que quando nossos propósitos, nossas obras, aquilo que nós estamos fazendo, nossas decisões, nossas escolhas estão alinhadas com Deus, certamente elas darão certas, certamente elas serão bem-sucedidas, certamente elas darão bom fim, terão bom destino, terão bom propósito. E o quinto e último ponto que nós vamos estar abordando esta noite é que este ano não seja mais um ano de promessas vazias, mas um ano de posicionamento e decisões. Que este ano não seja na minha vida, na sua vida, em nossas vidas,
mais um ano de promessas vazias, mais um ano de posicionamento, um ano de decisões. Tem pessoas que fazem até votos, amados, mas não cumprem. Tem pessoas que até dizem que vão fazer, mas não fazem. Por quê? Porque não teve decisão, não teve posicionamento. Tem que haver posicionamento, tem que haver decisão. Eu lembro da história de Josué. Josué 24, depois nós vamos ler. Abra logo comigo, igreja, deixa na agulha aí, nós vamos já ler Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, segura aí, nós vamos já ler, tá bom? Mas deixa eu continuar a história. Olhe para cá e compreenda o raciocínio. Josué foi o sucessor de Moisés e é responsável por levar as pessoas, o povo hebreu, até a terra prometida. Ao chegar na terra prometida, ao tomar posse da terra, houve-se a partilha da terra entre todas as tribos de Israel. Cada tribo recebeu sua porção, exceto a tribo de Levi, que tinha cidades pontuais. Eu não vou entrar nessa questão, mas a igreja entende. E uma vez que ali estavam estabelecidos, alguns do povo hebreu, do povo de Israel, queria corromper-se, queria andar segundo alguns hábitos, alguns costumes, alguma cultura do povo que lhe era vizinho, que fazia fronteira, que lhe era fronteirístico. E Josué então ouve isso, sabe da história, e ele declara o que está no versículo 14 e 15. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por gentileza, e eu leio aqui na minha. Amém, igreja? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué se posicionou, Josué decidiu, Josué falou, não, vocês escolhem o que vocês querem fazer, vocês escolhem quem vocês vão seguir, vocês escolhem quem é o Senhor, se vocês assim acharem conveniente, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O futuro espiritual de uma casa, amados, começa com uma decisão. O futuro espiritual de uma vida começa com uma decisão. O seu, o meu, o nosso futuro espiritual começou com uma decisão. Quando nós decidimos aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, uma nova história começou a ser escrita para nós. Uma nova história começou a ser desenhada para cada um de nós. E a cada escolha, a cada decisão, a cada decisão feita na palavra, essa história ela é consolidada, ela é fortalecida, ela é ratificada em nossas vidas. E nós só temos gratidão a Deus, porque Ele faz isso na vida de cada um de nós. A construção do seu, do meu, do nosso destino, certamente começou com uma decisão, e essa construção continua hoje com as decisões que nós tomamos, com as decisões que nós fazemos, com as decisões que nós temos tido ao longo dessa nossa caminhada, do nosso dia, da nossa jornada. Aí eu te pergunto, é uma pergunta retórica, para nossa reflexão, não precisa responder, é apenas para que nós venhamos refletir nestes questionamentos. O que precisa ser decidido hoje para que o seu destino seja diferente? Pense, não responda, apenas pense. É que cada um de nós estamos pensando, poxa, o que eu posso fazer diferente do que eu fiz no ano passado? Ou o que eu posso fazer esse ano para que o meu futuro seja diferente, para que as coisas caminhem diferente, para que as coisas estejam diferentes? O que eu posso estar melhorando? O que eu posso estar mudando? Uma outra pergunta, o que precisa ser abandonado? O que precisa ser aberto mão? O que você precisa deixar de lado? Seria a pornografia? Seria a mentira? Seria o vício? Seria a procrastinação? As pessoas não atentam, não dão tanta importância para a procrastinação, amados, mas a procrastinação é um dos males do século. Vocês sabem o que é procrastinar? Tem diferença entre adiar e procrastinar. Adiar é quando você adia algo para uma data futura, em função de algo, em função de algum evento,
de algo inesperado em função de algo que aconteceu. E procrastinar é você nunca fazer aquilo. Você viver adiando, você nunca fazer. Imaginemos que o irmão Anderson chega comigo e fala: meu presbítero, eu preciso conversar contigo que eu quero fazer um alinhamento de uma situação na guitarra. Aí ele pergunta: pode ser, isso numa quarta, ele pergunta: pode ser na sexta-feira? Eu digo: pode, varão. Quando é sexta-feira, eu fui escalado para estar trabalhando, eu não pude vir ao culto. Eu falo: Anderson, nós vamos ter que adiar a nossa reunião para falar da guitarra, porque eu não vou ao culto sexta-feira. Aí ele: beleza, tranquilo. Quando é no sábado, a gente senta, alinha, resolveu o problema da guitarra. Isso é adiar, procrastinar. O Anderson chega: Luciano, sexta-feira a gente vai ver aquele negócio. Aí eu estou aqui no culto, acaba o culto: Anderson, depois a gente fala disso que eu vou ter que sair, eu tenho uma urgência. Aí eu vou embora. Quando é no sábado: Luciano, vamos ver a questão da guitarra? Não, a gente vê outro dia, porque agora eu tenho que atender fulano aqui. Luciano, vamos ver a questão da guitarra? Mano, vamos deixar para outro dia que eu vou falar com o pastor agora. Luciano, aí o Anderson cansa. Fala: não, o cara está procrastinando, o cara não quer resolver o problema, o cara nunca quer. O procrastinador, ele sabe que tem que fazer uma coisa e ele não faz. Ele fica empurrando, ele fica enrolando, ele fica procrastinando, empurrando. Nunca ele resolve aquela situação, nunca ele faz aquilo que ele deveria ter feito. Uma outra pergunta é: que disciplina precisa ser retomada? Isso é interessante. Que disciplina nós devemos retomar? Algo que nós fazíamos e que por questões adversas foi perdida, foi abandonada. E aí, quando eu falo de disciplina, você pode pensar disciplina espiritual, disciplina física, disciplina familiar, disciplina conjugal, disciplina fraternal, disciplina ministerial. O que eu preciso retomar? O que eu tenho que voltar? Quando a gente fala de disciplina espiritual, estou abrindo aqui um parêntese, a gente fala: poxa, eu lembro que eu sempre orava antes de dormir, agora eu não estou mais orando. Poxa, essa é uma disciplina que eu tenho que retomar, eu tenho que trazer de volta essa disciplina para a minha vida. Poxa, eu lembro que quando eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era orar, era falar com Deus, era agradecer pela minha vida, e eu percebi que essa disciplina eu abri mão, eu deixei de lado, eu estou negligenciando, então eu preciso retomar esta disciplina. Poxa, eu percebi que eu tinha o maior prazer de estar congregando, e por ocasiões adversas, hoje eu mal vou para a igreja, apareço quando dá. Essa disciplina eu abri mão, não tenho mais prazer nisso. Outra disciplina espiritual: poxa, eu quando não estava indo, porque eu estava trabalhando, quando eu chegava em casa, a coisa que eu mais queria fazer era logo ver o culto, para me alimentar daquilo que foi ministrado, que foi falado. E hoje, quando eu não vou para o culto, eu chego em casa, não tenho o mínimo interesse em estar na internet assistindo aquilo que eu perdi. São disciplinas que precisam ser retomadas. Disciplina física, pegar exemplo. Eu estou pegando exemplos que são questionamentos para a gente fazer. Isso eu também faço, esses questionamentos. Uma disciplina física: poxa, toda vez eu acordava e dava uma caminhada de 20 minutos pela quadra de casa. Poxa, eu fiz isso 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois eu abri mão e hoje eu não estou mais fazendo isso. Poxa, eu lembro que eu tinha aberto mão do açúcar e agora eu estou comendo açúcar parecendo formiga. Poxa, eu lembro que eu não estava tomando café de noite porque me deixava muito agitada, e eu não conseguia dormir porque tem muita cafeína e agora eu já estou tomando café, já estou dormindo mal. Poxa, eu tinha disciplina de dormir cedo, agora eu estou voltando a dormir tarde. São disciplinas que nós temos que ver se elas precisam ser retomadas ou não. Disciplina familiar: poxa, eu tinha disciplina de levar os meus filhos pelo menos uma vez por semana ao parquinho, à praça, à quadra, algum local diferente. E eu acabei deixando isso, acabei negligenciando, não estou mais fazendo. Uma outra disciplina familiar: poxa, eu sempre fazia isso com minha esposa, fazia isso com meu filho. Disciplina conjugal, aí já envolve o casal. Poxa, nós tínhamos esse hábito, nós tínhamos essa rotina, nós abrimos mão, nós quebramos, e eu preciso retomar isso. São disciplinas que precisam ser retomadas, amados, e cabe a cada um de nós decidir, escolher se vamos retomar ou não. Disciplina fraternal, com a irmandade, com a igreja. Disciplina ministerial, amados, também é algo importante, é algo também que nós devemos considerar. Poxa, eu tinha tanto prazer nisto, tinha tanta vontade disto, e eu acabei negligenciando. Como é que eu faço? Então são algumas disciplinas que nós devemos estar retomando. E que relacionamento, um outro questionamento para nós: que relacionamento precisa ser ajustado, alinhado, ou até mesmo encerrado? São decisões, amados, às vezes,
Relacionamentos precisam ser enterrados. Às vezes, você se relaciona com alguém do seu trabalho, ou alguém do seu bairro, ou alguém do seu prédio, ou alguém próximo a você, que está lhe fazendo mal, que não está lhe fazendo bem, que está trazendo prejuízo para a sua vida, que está fazendo mal para você. Então, esse tipo de relacionamento, ele precisa ser enterrado. Outros relacionamentos precisam ser alinhados. Pega aqui relacionamento de família, por exemplo, genro com sogra, por exemplo. Eu preciso alinhar o meu relacionamento, é um exemplo. Uma pessoa fala, eu preciso alinhar o meu relacionamento com a minha sogra. A forma como ela está fazendo não está legal. Ela vinha aqui em casa, ela quer mudar tudo, ela quer tirar tudo do lugar, ela quer fazer tudo do jeito dela, e não é. A casa é minha, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu molde. Mas é o tipo de coisa que precisa ser alinhado, precisa ser corrigido, que a pessoa não decide, ela não opta, ela não escolhe por fazer isso. E isso vai desgastando, vai prejudicando. Então, são estes questionamentos, são essas questões que nós devemos levar em consideração para que nós possamos ter uma tomada de decisão coesa, consciente, amparada pela palavra de Deus, direcionada pela palavra de Deus. Nós ainda não finalizamos, mas eu já peço que o Ministério de Louvor possa subir, por gentileza. Vou me hidratar, igreja. Glórias ao nosso bom Deus. Aleluias. Provérbios 24:3 diz o seguinte, igreja: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele, do coração, procede a fonte da vida, procedem as fontes, melhor colocando, da vida. Nós devemos guardar o nosso coração. As nossas decisões não são apenas atos externados, mas resoluções internas que nascem em nosso coração. Eu vou repetir. As nossas decisões não são apenas atos externados, mas decisões que nascem em nosso coração. Se Deus, se o Senhor governa o nosso coração, nossas decisões serão pautadas na sua palavra, na sua lei, naquilo que Ele tem para cada um de nós. E eu peço que a igreja fique de pé e eu vou ler com a igreja para finalizarmos. Salmos de número 32, versículo 8. Salmos em seu número 32, eu vou ler apenas o versículo 8. Glórias ao nosso bom Deus. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. É Deus, amados, é a palavra, é a direção. Ele vai nos instruir, Ele vai nos dar conselho, Ele vai nos ensinar o caminho pelo qual cada um de nós deve andar, cada um de nós deve percorrer, e as nossas decisões, elas fazem isso em nossas vidas. Nem toda decisão, ela é urgente, mas algumas são fundamentais, e são essas decisões fundamentais que definem o rumo de nossa vida. Oremos ao Senhor. Deus, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Pai. Dá-nos sabedoria, dá-nos direção, dá-nos entendimento, que nossas decisões, das menores às maiores, todas sejam pautadas pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, Tu que habitas em cada um de nós, dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria, que cada decisão seja pautada em Ti, ó Deus, que nossas escolhas venham redundar no louvor da Tua glória, que este ano seja um ano de mudança, um ano de transformação, um ano de clareza e sinceridade, que nossas palavras não sejam meros votos, mas decisões, papai, que nós possamos cumprir a cada uma delas, que essas escolhas venham moldar, venham construir, venham definir, e que nós venhamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós,
porque os teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos, ó Deus, e os teus caminhos melhores do que os nossos caminhos, ó Pai. Muito obrigado pela tua fidelidade, amor e gratidão pelo tudo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplaudamos do Rei.